Se você chegou aqui esperando um vídeo ativista contra o universo compartilhado da Marvel e contra as outras dezenas de franquias que estão dominando o cinema atualmente, sinto muito, mas você caiu no bait. Mas olha, não fique irritado comigo, porque o assunto de que as franquias estariam destruindo o cinema, volta e meia ele tá por aí. E acho que a gente tem muita coisa para conversar sobre isso. Para a gente começar essa conversa, vale definir o que seria uma franquia. Não dá para dizer que existe uma definição canônica, consagrada, mas se a gente pedir ajuda para o dicionário, talvez a gente tenha alguma ajuda. Segundo o dicionário de Cambridge, uma franquia cinematográfica pode ser definida da seguinte forma: uma série de filmes que possuem títulos iguais ou similares e que falam sobre os mesmos personagens. A partir dessa definição, dá para a gente ter um pouco mais claro o que são franquias. E olhando para os filmes em exibição nessa semana aqui, que eu estou gravando esse vídeo, a gente vê a completa dominação desse modelo nas salas de cinema mundiais. Olha isso! Em cartaz aqui no Brasil, nas principais redes de cinema, estão os títulos: Homem-Aranha através do Aranhaverso, Velozes e Furiosos 10, Guardiões da Galáxia 3 e, de quebra, ainda vai ter a estreia de Transformers, O Despertar das Feras. É o 7º filme da franquia Transformers. Sem sombra de dúvidas, as franquias estão dominando o cenário. E se a gente avaliar as principais bilheterias, isso pode ser reforçado. Dados da Comscore, coletados nessa última semana do Brasil, mostram que dos 4 filmes mais vistos, pelo menos 3 são franquias clássicas. O quarto seria Pequena Sereia, que, mesmo sendo uma adaptação em live action de um desenho antigo, pode ser encaixada como uma franquia, né? Somados, aqueles 3 clássicos levaram 7,2 milhões de brasileiros aos cinemas. E sem a gente fazer um debate artístico sobre as produções, é inegável que a popularidade delas está sobrando. Mas calma, que mais pra frente a gente vai analisar isso com mais profundidade. Isso lá na frente. Porém, acho que dá pra gente pensar o seguinte agora. Mesmo atraindo grande bilheteria e lotando os cinemas, vale lembrar que os cinemas sofreram muito com os impactos da pandemia da Covid-19, por que ainda tem um tanto de gente importante nessa indústria falando que as franquias estão matando o cinema? Olha só, não sou eu quem vai falar qual lado dessa briga tá certo, mas acho que se a gente olhar com calma os argumentos, dá para tirar coisas interessantes. E longe de mim defender industrial e suas lógicas capitalistas, mas eu tenho a sensação de que esse papo de que as franquias vão matar o cinema não fazem tanto sentido. Ou ao menos não são coisas 100% novas. Mas com a morte ou não, elas apontam muito para o futuro da indústria cinematográfica. Parte 1. Franquias para todos os lados. Olha, é possível falar que franquias cinematográficas são coisas novas na indústria cultural? Claramente não. Você pode até não acreditar, então eu vou te provar. Em 1962, os cinemas do mundo foram apresentados aos filmes de 007. Estreava 007 contra o satânico Dr. No, com Sean Connery no papel principal e direção de Terence Young. A primeira adaptação cinematográfica do personagem Ian Fleming deu o start para uma sequência de filmes que duram até hoje. De 1962 a 2022, com o lançamento de 007 Sem Tempo para Morrer, foram um total de 26 filmes da franquia James Bond. Inclusive ostenta o título de franquia mais longeva dos cinemas. E a história vai seguir, né? Vocês imaginam, porque já se sabe que um novo filme sobre o espião inglês está em produção. Ao longo desses 40 anos, Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan e Daniel Craig ocuparam o cargo de 007. E mesmo que 007 seja a franquia mais longeva da história da indústria cinematográfica, outros exemplos talvez despertem mais a memória do que são essas franquias. E não por coincidências, elas estão nas décadas de 70 e 80. O avanço tecnológico ocorrido nesse período colaborou muito para a expansão dos famosos blockbusters. Eram novos recursos que promoveram filmes que já nasciam com a ambição de se tornar grandes sequências. E conseguiam ainda se espalhar mais rapidamente entre o público, por uma inovação dessa época. Eu estou falando das videolocadoras e das fitas de VHS. Com a popularização das fitas VHS, filmes que ocupavam o cinema chegavam às locadoras muito mais rapidamente e atingiam um número ainda maior de pessoas. E acabavam se tornando verdadeiros ícones da cultura pop. Inclusive,
É nessa geração que nomes conhecidos do grande público se tornaram referências e diretores viraram grandes nomes do cinema mundial. Não à toa, em 1977, chegava ao cinema sob a batuta de George Lucas, Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança. Era o primeiro filme que apresentava ao público o universo Star Wars. Com personagens como Han Solo, Leia, R2-D2 e Luke Skywalker, toda essa saga foi construída. Em sua primeira trilogia, ela ainda ganharia outros 2 títulos. Estou falando de O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, em 1980 e 1983, respectivamente. Desde então, Star Wars já teve, felizmente para alguns e infelizmente para outros, outras 2 trilogias. E recentemente, em evento da Disney, que comprou a franquia de George Lucas, outras produções foram anunciadas. Entre seriados voltados para o streaming, foi anunciada uma nova trilogia, que vai explorar novos cenários naquela galáxia tão distante. Curiosamente, também nos anos 80, mais especificamente em 1981, George Lucas se uniu a Steven Spielberg para colocar no mercado Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. O misto de arqueólogo, galã e herói vivido por Harrison Ford acabaria se tornando um dos principais ícones desse mundo de franquias. Não à toa, o ator vai voltar ao papel em 2023, no 5º filme da saga, que vai se chamar Indiana Jones e o Chamado do Destino. Então, mas se as franquias não são algo exatamente novo, por que elas estariam então matando o cinema nos anos atuais? O que mudou nas últimas décadas que fez com que um séquito importante de diretores e produtores se voltassem contra este modelo? O que é que esse povo quer exatamente? Parte 2. A era moderna das franquias. Seguindo nossa análise cronológica, a gente tem que ir para a década de 90. Além de programas de alto nível na televisão brasileira, como a Banheira do Gugu, a era das franquias, que ganhou tanta força nos anos anteriores, começou aqui a ter uma certa desaceleração. Diminuíram mesmo as continuações, mas é claro que elas existiam. Inclusive, nesse período, o início da segunda trilogia de Star Wars, por exemplo, e também o primeiro Jurassic Park, e como os outros já citados, segue até hoje ocupando a sala de cinema. Outra franquia que surgiu em 1990 e conseguiu altas bilheterias foi a dos desenhos. Toy Story, da Pixar, por exemplo, lançou o 1 e o 2, em 95 e 99. A gente também pode falar de aventuras infanto-juvenis, como Esqueceram de Mim. Mas mesmo que estivessem por lá, as franquias talvez não tenham tido nos anos 90 o seu momento de ouro. Uma olhada na lista dos filmes mais rentáveis da década de 90 dá uma pista de que outras produções estavam ali, marcando o espírito do tempo dessa época. Eu estou falando, por exemplo, de Titanic, ou de O Sexto Sentido, ou do desenho Rei Leão, e até mesmo Dança com os Lobos e Forrest Gump. E aqui dá pra gente argumentar, de alguma maneira, que com mais ou menos frequência, dos anos 70 aos anos 90, as franquias elas estavam ali, andando lado a lado com outros filmes. E em alguns momentos tinham maior dominância no mercado, em outros perdiam um pouco de espaço, mas basicamente existia um compartilhamento nas salas de cinemas, entre as franquias e os filmes, vamos dizer, standalone, os filmes sozinhos ali. E além disso, é claro, nas videolocadoras e nos programas tipo Sessão da Tarde. Bom, mas agora você pode estar até se perguntando, além do sucesso com o público, por que as franquias são tão, assim, digamos, apreciadas pela indústria? E se você está pensando em dinheiro, acredite, você está coberto de razão. E olha, não sou eu que estou falando isso. A conclusão é do pesquisador e jornalista Ben Fritz, que tem investigado o fenômeno contemporâneo das franquias. No livro chamado The Big Picture, The Fight for the Future of Movies, pode ser traduzido como a cena completa, a luta pelo futuro do cinema, o jornalista traça alguns números que ajudam a explicar por que as franquias, sempre presentes na indústria, começaram a se ampliar profundamente nos tempos atuais. Há alguns anos, as empresas acreditavam que 10% era uma margem de lucro saudável para o mercado cinematográfico. Era praticamente impossível conseguir algo melhor do que isso. Mas a Disney acabou com essa ideia. A Disney está tendo lucros somente com os filmes próximos a 30%, e tem feito isso constantemente. Esse diagnóstico dá uma pista importante do porquê da virada de chave no movimento das franquias, e aponta para a preocupação de alguns sobre como essa aceleração
deixa outros produtores e membros da indústria audiovisual de cabelo em pé. Parte 3. Tudo é da Marvel. Logo no começo da década de 2000, as franquias voltaram a mostrar sua força, mas dessa vez com uma característica própria. Dá para dizer que este momento marca a chegada com peso da noção de propriedades intelectuais, que seriam basicamente a busca dos estúdios por uma adaptação de livro, game, quadrinho ou qualquer outra coisa que fosse gerar milhões e milhões de dólares em bilheterias. Talvez o caso mais emblemático de propriedade intelectual que virou franquia e gerou, sim, muitos bilhões de dólares nesse período, seja a série de filmes Harry Potter, que com 8 produções virou uma espécie de galinha dos ovos de ouro da Warner e fez aquela mulher transfóbica lá ficar bilionária. Títulos como Harry Potter e Senhor dos Anéis, ambas adaptações literárias que chegaram aos cinemas, viraram filmes, games, parques temáticos e outros produtos que sintetizam muito bem o movimento que ocorria no começo do século XXI e que a gente podia dizer seria a semente de um novo paradigma que vinha se instalar com mais força ainda na indústria cultural. O teórico norte-americano Henry Jenkins, um dos mais famosos atualmente, analisou um pouco dessa questão no livro Cultura da Convergência, no qual ele entende que a chegada da internet e a criação de comunidades online de fãs de livros, games e quadrinhos mudou a forma de se criar universos. Olha o que ele diz. Cada vez mais, as narrativas estão se tornando a arte da construção de universos. À medida que os artistas criam ambientes atraentes que não podem ser completamente explorados ou esgotados em uma única obra, ou mesmo em uma única mídia. Isso não quer dizer alguma coisa? Bom, então agora é hora de falar da Marvel. Em fevereiro de 2023, a Marvel lançou Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Tratava-se do terceiro filme solo do herói, que era um personagem secundário nos quadrinhos, e mesmo assim ganhou uma trilogia inteira para chamar de sua. Eu não vou aqui fazer uma crítica do filme, mas posso te adiantar que achei ele bem fraquinho. Porém, tem um dado interessante para a gente analisar. Estimativas apontam que o filme faturou cerca de 476 milhões de dólares em sua passagem pelos cinemas. Um resultado que, rapidamente, foi apontado como fraco para as produções da Disney e da Marvel. O número, inclusive, fez algumas pessoas se questionarem se a tal fórmula de super-heróis estava, de fato, perto de um esgotamento. Vamos pular uns meses e falar do agora. Em junho, outra trilogia de personagens secundários dos quadrinhos está chegando ao fim. Nos cinemas mundiais está em cartaz Os Guardiões da Galáxia 3 e, quem poderia imaginar, mais um filme da Marvel. O longa, segundo dados disponibilizados até o momento, já faturou 783 milhões de dólares e caminha tranquilamente para entrar no Clube do Bilhão, aqueles filmes que ultrapassam 1 bilhão de dólares nas bilheterias. Acho que esse resultado talvez mostre que a fórmula de heróis ainda dá muito certo, não é isso? Talvez não seja exatamente a fórmula de heróis que faça e garanta o sucesso, mas talvez um tipo de evolução narrativa das franquias. Eu estou falando do universo compartilhado. Essa ideia, que já existia muito presentemente nos quadrinhos, foi chegando aos cinemas, e o marco dessa transição, com alguma unanimidade, pode ser encontrado no Marvel Cinematic Universe, ou MCU, ou, em bom português, Universo Cinematográfico da Marvel. Essa história começa em 2008 com o lançamento do filme Homem de Ferro. 23 anos depois, essa franquia, esse universo compartilhado, reúne 32 filmes já lançados e muitos mesmo, bilhões de dólares angariados pelos estúdios. Mas, para além do lucro exorbitante, a gente pode também notar que a noção de universo compartilhado é uma fórmula base do audiovisual atual. É uma espécie de tendência que aglutinou toda a indústria e atrai quase todos os investimentos. Mas o que seria exatamente um universo compartilhado? Para a gente entender mais sobre isso, acho que vale voltar ao Henry Jenkins e também ao livro sobre a cultura da convergência. Para o autor, essa união de quadrinhos, games, livros, séries, filmes e outros produtos culturais
formam uma nova forma de narrativa. Olha o que ele fala. São uma nova estética que surgiu em resposta à convergência das mídias. Uma estética que faz novas exigências aos consumidores e depende da participação ativa de comunidades de conhecimento. Os universos compartilhados, então, muito mais do que entrelaçar filmes e as expectativas dos fãs, que, bom, como a gente sabe, são bastante ativos, entrelaça diversas plataformas comerciais. É um filme que vira série a ser exibida no streaming, que vira um parque temático, uma linha de brinquedos, uma estampa de blusa e, quando a gente se dá conta, tudo ao redor do mundo é da Marvel. Mas por que isso ameaçaria o cinema? Já que se tornou um dos bens mais lucrativos da indústria, qual é a ameaça que esse fato constitui? Pois é, agora a gente vai ter que falar disso. Parte 4. A morte do cinema. Talvez a voz mais famosa a se rebelar contra os filmes da Marvel seja a do diretor Martin Scorsese. Em entrevista à revista Empire, o diretor de Os Bons Companheiros e Os Infiltrados foi categórico ao dizer que produções de super-heróis não poderiam ser qualificadas como cinema e teriam que entrar em alguma outra categoria. Não assisto, eu tentei, sabe, mas não é cinema. Honestamente, o mais perto disso, por mais bem feito que sejam, com atores fazendo o melhor possível dadas as circunstâncias, são parques temáticos. Não é o cinema de seres humanos tentando passar experiências emocionais e psicológicas para outros seres humanos. A fala de Scorsese, é claro, gerou muitos debates, reações contrárias, apoios, toda uma controvérsia. Mas eu não vou ficar aqui esmiuçando o que o diretor disse. Ele falou, tá falado, é a opinião dele, e sinceramente, eu nem sei muito bem se eu concordo ou não. Acho até que eu mais discordo, mas enfim, eu deixo a reflexão para vocês. O ponto que eu acho interessante de trabalhar aqui nesse vídeo é por que a fúria econômica das franquias colocaria o cinema, a arte cinematográfica, a criação audiovisual em um cenário tão ameaçador. Ao mesmo tempo que fatura bilhões e bilhões de dólares, a indústria caminha para o que alguns chamam de seu fim. E aqui eu acho que vale a pena a gente retomar uma coisa que eu falei lá no começo do vídeo. Em cartaz aqui no Brasil, nas principais redes de cinema, estão os títulos: Homem-Aranha através do Aranhaverso, Velozes e Furiosos 10, Guardiões da Galáxia 3 e, de quebra, tem a estreia de Transformers, O Despertar das Feras, 7º filme da franquia Transformers. Esses filmes ocupam tranquilamente mais de 80% das salas disponíveis no país, justamente por sua capacidade de atrair público e gerar receita. E se o lucro é positivo, qual seria o lado negativo? Uma notícia recente talvez seja um bom exemplo dessa situação maluca. Segundo reportagem do site Puck, Tom Cruise estaria em uma cruzada em Hollywood para convencer os estúdios Universal Pictures e Warner Bros. A adiarem Oppenheimer e Barbie. O motivo? Ele quer mais espaço para o novo capítulo da franquia Missão Impossível, que vai se chamar Acerto de Contas, Parte 1. Por mais animado, interessante e visualmente atrativo que todo esse universo de franquias seja, a gente não pode deixar de notar que tal movimento causa um esmagamento da exibição de diversos filmes. Afinal, o número de salas é restrito, e com a predominância dos universos compartilhados, sobra pouco espaço para um outro tipo de filme. Eles estão pouco a pouco ficando à margem nesse mundo gigantesco de franquias e universos compartilhados. Mas isso significa que o cinema vai morrer? Não sei. Mas para tentar responder isso, eu vou voltar ao próprio Martin Scorsese. Em 2019, o cineasta reuniu um elenco de peso, com nomes como Al Pacino, Robert De Niro e Joey Pesci, no filme O Irlandês. Um longa mesmo, com mais de 3 horas, sobre o mundo da máfia que foi lançado pela Netflix após uma rápida e discreta passagem pelos cinemas. Em outubro deste ano, chegará ao serviço de streaming da Apple o filme Killers of the Flower Moon, que também é de Scorsese. Baseado no livro homônimo de David Grann, Killers of the Flower Moon é ambientado na Oklahoma da década de 1920 e retrata o assassinato em série de membros da tribo indígena Osage, que é originária de uma região rica em petróleo. E uma série de crimes brutais que ficaram conhecidos como o Reino do Terror, esse povo foi eliminado e enfrentou vários desafios.
que eu estou querendo falar com esses exemplos é que talvez a revolução tecnológica e comercial que o mundo está vivendo atualmente, com direito a óculos de realidade aumentada e televisões maiores e cada vez mais definição, tenha deslocado os filmes dos cinemas para o streaming. Talvez, para convencer as pessoas a saírem de casa e irem para os cinemas, seja necessário tanta pirotecnia que narrativas mais enxutas, vamos dizer assim, mais convencionais, tenham que ser entregues embaladas para assistir em casa com o pagamento de uma assinatura mensal de streaming. Comprar ingressos só se for de um filme-evento, algo que alimente ainda mais o medo de se sentir fora. Talvez os universos compartilhados e as franquias não sejam a morte da arte do cinema. Porém, quem sabe, eles não possam representar o fim de alguns filmes nas salas de cinema. Parece que o futuro do cinema, da arte, então, poderia estar no streaming. A ver. Olha só, se você foi guerreiro e chegou até aqui, por favor, não deixa de se inscrever no canal. Ajuda a gente, vai!